Olá! Muito boa noite! Sejam muito bem-vindas à nossa sexta e penúltima aula da Semana da Influência Digital. Ai, como passou rápido, como que eu tô feliz, eu amei cada segundo da nossa semana, eu amei cada minuto, amei ler o depoimento de vocês. Saiba que eu estou me esforçando ao máximo, sempre, para estar sempre me superando e para sempre trazer o melhor conteúdo para você. Nessa Semana da Influência Digital, que eu tenho que fazer meu cantinho, nessa Semana da Influência Digital, não foi diferente. Vocês não sabem, vocês não fazem ideia o trabalho que dá para organizar tudo isso, a quantidade de pessoas envolvidas que me ajudam a planejar o conteúdo, a gravar as aulas e tudo isso para quê? Para que vocês tenham acesso a um conteúdo de valor, a um conteúdo prático que realmente pode te ajudar a mudar a sua vida, a sua carreira e os seus negócios. E pelo feedback que eu tenho recebido de vocês, pelos comentários nas aulas, os comentários no Instagram, nos stories, as coisas que vocês têm me marcado no direct, eu tenho sentido dentro do meu coração e toda a equipe o quanto a gente está conseguindo proporcionar isso para você, o quanto a gente está conseguindo trazer de conhecimento para você. Eu quero que você saiba desde já o quanto eu sou grata por cada um de vocês, por cada um que acredita tanto em mim, que honra a sua presença em estar aqui na aula. Vocês não fazem ideia do quanto é importante ouvir de você que pelo menos uma palavra que eu falei te ajudou de alguma forma. Então, do fundo do meu coração, o meu mais sincero obrigada. Fiz até a posicinha do mongezinho, que eu já tô quase na posição do gratidão, universo, gratidão, mundo. E hoje nós temos mais conteúdos, um conteúdo incrível antes da gente fechar essa semana com chave de ouro. Olha, na aula de ontem nós falamos sobre as estratégias, que são as estratégias versus as que funcionam e as estratégias que não funcionam. E eu falei para você que o mais importante do que estar em todas as redes sociais é saber escolher quais são as mais estratégicas para o seu negócio e para o seu posicionamento. E eu citei aquelas que eu acredito serem as 10 principais janelas de mídia, ou seja, as 10 principais janelas de oportunidades que você pode usar para crescer o seu negócio na internet. E eu prometi que eu iria mostrar para vocês quais dessas mídias devem ser priorizadas, ou seja, para cada um dos 3 tipos de posicionamentos que nós trabalhamos ao longo da Semana da Influência Digital, que era referência, persuasão e inspiração. Você vai descobrir ao longo dessa aula quais são as mais importantes, em quais você precisa se preocupar para estar primeiro. Mas para a gente saber em quais mídias a gente precisa estar primeiro, é preciso você entender qual é o seu perfil, quais são as características próprias de cada uma das janelas de oportunidades com as quais a gente está trabalhando aqui na aula. Então eu vou seguir para você no passo a passo para você poder entender. Deixa eu só tomar um pouco de água que eu estou dando umas agarradas aqui na hora que eu vou falar a palavra para você. O primeiro, que é o Instagram, para você entender, ele foi criado em 2010. Com apenas um ano de existência, ele já contava com 10 milhões de usuários. Em 2012, ele foi comprado pelo Facebook. Agora presta atenção nessa informação. O Instagram já ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários no mundo todo e é uma das redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros. Então, o Instagram ele surgiu como um grande mural de fotos. Os stories eles só foram vir em 2016 e a possibilidade de postar vídeos mais longos também é recente. E ele hoje é considerado o queridinho das redes sociais e tem cerca de 63 milhões de brasileiros inscritos. Já no Facebook, o Facebook nasceu em 2003 e hoje ele é simplesmente a maior rede social do mundo, com mais de 2,2 bilhões de usuários. 2,2 bilhões de usuários. Na plataforma, os usuários eles podem criar um perfil ou até mesmo uma fanpage interagindo entre si através de likes, mandando mensagens, compartilhamentos de imagens, compartilhamento de texto. E o Facebook chegou oficialmente no Brasil em 2007, quando ele recebeu o suporte para a língua portuguesa. E hoje já são 209 milhões de brasileiros conectados no Facebook. O terceiro é o WhatsApp. Ele foi criado em 2009, mas em 2014 foi vendido ao Facebook.
E ele surgiu como alternativa de envios de mensagens no lugar para o SMS. E hoje ele já conta com mais de 2 bilhões de usuários pelo mundo e foi adotado no Brasil como meio oficial de comunicação. Ele já é hoje o aplicativo mais baixado do mundo. Em quarto, vem o Google. O Google ele começou com um projeto de pesquisa em 1996 e em pouco tempo ele se tornou a ferramenta de busca mais utilizada do mundo. A missão da empresa é organizar a informação mundial e torná-la mundialmente acessível e útil para as pessoas. Até mesmo eu poderia te perguntar quem que aqui não usa o Google para praticamente tudo. Você quer pesquisar alguma coisa, você já vai no Google. Aí vem em quinto, site próprio. Eu resolvi colocar o site próprio aqui como uma janela de oportunidade. Por quê? Com o passar do tempo, eu acho muito importante você colocar no seu radar, registrar o seu domínio, o domínio da sua marca e construir um site próprio. Por que isso, Adriana? Porque se você reparar bem, todas as outras janelas sobre as quais a gente falou aqui são alugadas. Tudo é de empresas privadas. E se no dia de amanhã essas empresas não existirem mais? E se elas simplesmente encerrarem suas atividades da noite para o dia ou simplesmente decidir derrubar ou bloquear o seu perfil? Quem aqui lembra do Orkut? Lembra? Por isso que é difícil você hoje depender única e exclusivamente de uma janela só de oportunidade, principalmente se você não tem controle sobre ela. Aí a gente vem e fala sobre o LinkedIn, em sexto. O LinkedIn, ele é uma rede social focada em relacionamento profissionais. Ele foi lançado em 2003 e é utilizado como um viés voltado ao mundo corporativo, como uma plataforma para poder ter a divulgação de perfis profissionais e lá as pessoas elas criam seus perfis para exibir todas as suas aptidões, para poder falar das suas habilidades, para contar sobre o que elas fazem. Então você consegue trazer isso no LinkedIn para um lado mais profissional. Já o sétimo, que é o Twitter, ele foi fundado em 2006 e o seu conceito vem da possibilidade de poder escrever e publicar mensagens curtas, como se fossem os antigos SMS. Então, por exemplo, hoje você consegue no Twitter publicar textinhos com caracteres de limite de até 140 caracteres. E a rede do Twitter, ele num todo, ele tem um viés mais de divulgação de pensamentos curtos, de mensagem, de você chegar lá e colocar uma mensagem sua sobre o que você está pensando no dia ou de acordo com o que aconteceu. Já o oitavo, que é o TikTok, é a febre do momento, né? Essa rede social, ela nasceu na China e surgiu da forma como nós conhecemos, que foi agora apenas em 2017, ou seja, bem recente. O foco do TikTok está nos vídeos curtos, nos vídeos divertidos e justamente por isso essa rede social tem dado muito o que falar, principalmente com o público mais jovem. Aí a gente vem em nono, que é o YouTube. O YouTube ele nasceu oficialmente em 2005, mas foi comprada pelo Google em 2006. Com o passar do tempo, ele foi ganhando cada vez mais espaço porque foi democratizando o acesso aos vídeos. As mais recentes estatísticas do YouTube, inclusive, não deixam mentir. Elas revelam que essa mídia social continua crescendo cada vez mais. São mais de 2 bilhões de acessos mensais. O crescimento do YouTube ele contribuiu muito para o sucesso das marcas, das empresas, dos artistas e dos produtores de conteúdos de todos os segmentos. E o site hoje ele é um grande protagonista da era dos vídeos, isso é fato. Aí a gente vem em décimo, que foi o Pinterest, tem gente que fala Pinterest. Ele foi lançado oficialmente em 2010 e atualmente conta com mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo. O foco do Pinterest é exclusivamente imagens. Ele é uma plataforma ótima, inclusive, para quem quer divulgar fotos. Agora vamos lá. Se você precisa priorizar quais redes você vai trabalhar a sua presença, em quais redes você vai exercer a sua influência, como saber qual vai priorizar? E aí, para te ajudar, eu desenvolvi um estudo e vou disponibilizar para você uma tabela. Dá só uma olhada na tabela. Mari, por favor, colocar a tabela para elas poderem ver. Dá uma lida que eu já vou te explicar o significado dessas indicações aqui para você. Mas aí eu vou deixar você ter um tempinho para você dar uma olhada aí na tabela. Dei um tempinho. Tá, vamos lá.
Vamos começar pelas principais mídias para você entender para quem vai desenvolver o posicionamento de referência. Se você vai trabalhar com posicionamento de referência, provavelmente você é uma prestadora de serviços ou uma profissional autônoma, certo? Então, nesse caso, eu imagino que o seu objetivo seja hoje ter mais clientes. Então, as mídias que eu considero mais eficientes para isso são Instagram, Facebook, WhatsApp, Google, site próprio e LinkedIn. Atenção, nessa ordem. Então, qual é a sua prioridade? Fazer um perfil no Instagram e uma página no Facebook. O Instagram você vai precisar postar com muito mais frequência, ou Facebook você pode postar uma vez por semana, já está suficiente. O mais importante é ter lá preenchido as informações básicas sobre o seu negócio, como por exemplo o telefone, o endereço, o horário de funcionamento. Você também vai precisar desenvolver um protocolo para atender bem, de maneira rápida. Tá dando nas telas pretas para vocês aí, né? Pode ser um probleminha da internet, mas eu tô aqui para você poder ver. Para você atender bem, para você atender de maneira eficiente, justamente os interessados pelo seu serviço pelo WhatsApp. Aos poucos, com o passar do tempo, você deve desenvolver anúncios para aparecer na rede de pesquisa do Google e um site próprio. Para quem é referência, é importante. E finalmente, depois de você ter avançado em todas essas janelas de oportunidades, eu recomendo que você vá para o LinkedIn. E por que eu acredito que essas mídias sejam as mais importantes para quem quer divulgar seus serviços? Porque basicamente são as vitrines que possuem a maior chance de trazer resultado para você mais rapidamente. Se você estiver nessas redes, se você priorizar essa ordem, você tem tudo para construir seu posicionamento como referência em questão de meses. E para quem vai desenvolver o posicionamento de persuasão. E aí, se você vai trabalhar com posicionamento de persuasão, vendendo produtos, o seu foco tem que ser gerar desejo nos consumidores para que eles se interessem pelos seus produtos. E onde eu recomendo que você faça isso? Nesse caso, as mídias que eu considero mais eficientes para isso são Instagram, Facebook, WhatsApp, Google, site próprio e o Pinterest. Atenção, nessa ordem. Então, parecido com quem é referência, quais são suas prioridades? Fazer um perfil no Instagram e uma página no Facebook. O Instagram você precisa postar foto com mais frequência. Eu recomendo todo dia. O Facebook, uma vez por semana já está suficiente. Assim como quem presta serviço, você também precisa desenvolver um protocolo para atender bem, de maneira rápida, de maneira eficiente. Para quê? Para quando os interessados pelos seus produtos chegarem no WhatsApp, você já está lá com aquele protocolo pronto. Lembre-se, trate, isso é muito importante, trate o preço dos produtos da forma mais transparente possível. É horrível uma pessoa querer comprar alguma coisa e ver que o vendedor faz um mistério absurdo para poder falar o preço. Então, divulgue os produtos com o preço. E aí, aos poucos, com o passar do tempo, você vai ter que desenvolver anúncios para aparecer na rede de pesquisa do Google e ter um site próprio. Você vai poder procurar, inclusive, para como montar o seu e-commerce, para você conseguir montar a sua própria loja online. E finalmente, para quem vende, eu acho interessante aprender a explorar o Pinterest também, porque a venda ela é muito visual. Então, como o Pinterest ele é uma rede social baseada em fotos, aquelas fotos lindas que você pode publicar vai acabar gerando muito desejo para as pessoas que querem comprar. Agora, finalmente, falando para a pessoa que segue a inspiração, para quem quer ser inspiração, quem quer trabalhar como influenciadora, deve ir para onde, Adriana? Eu recomendo que você esteja no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok e no YouTube. Lembre-se, assim como os dois casos anteriores, nessa ordem. Por quê, Adriana? Porque são as vitrines mais utilizadas hoje em dia. São as plataformas mais populares e aonde tem mais espaço para mostrar para os seus seguidores, para os seus fãs, o seu estilo de vida. Lembra que eu falei que as influenciadoras, elas influenciam justamente pelo seu estilo de vida? Então, para você conseguir mostrar o estilo de vida, você precisa ter espaços que tenham visibilidade justamente nesse sentido. E aí eu queria chamar a sua atenção
atenção para a rede social que eu indiquei, inclusive como prioritária em todos os casos, que se você mesma for analisar, você vai ver que são para os 3 casos, tanto referência, persuasão e inspiração, qual é? Qual é a rede social? É o Instagram. Instagram. E eu digo isso por experiência própria. Definitivamente o Instagram é a rede social mais forte, a que mais cresce, e aí que entra um critério mais importante. É a rede social mais fácil de ser explorada para quem está começando. Sabe por quê? Porque não exige grandes investimentos, como por exemplo o YouTube. É uma plataforma fantástica, com muita visibilidade, mas para crescer no YouTube você precisa aprender a produzir vídeos. Isso significa que você vai precisar aprender a captar, a editar vídeos, postar com muita frequência, e eu acho o máximo, inclusive, quem consegue fazer isso por conta própria. Mas eu, Adriana, quando eu comecei, eu não sabia fazer isso. Ainda mais que eu só tinha meu próprio celular para trabalhar. Então, é importante você ter consciência que o Instagram, ele é mais fácil de mexer. Mesmo para vídeos, você já tem ali o próprio filtro para poder usar. Ele é realmente mais simples e barato para produzir conteúdo ali. Além disso, analisando agora não apenas a experiência da Adriana, mas alguns dados importantes, os atuais estudos mostram que o perfil de consumo nas redes sociais é muito diferente um do outro. O que isso quer dizer? Que por mais que o Facebook tenha muitos inscritos, as pesquisas mostram que as pessoas acessam menos o Facebook do que o Instagram. Quem tem Insta tende a fazer mais acesso no aplicativo no dia, mais de uma vez de estar ali. E mais, você quer saber qual a relação do Instagram com marcas e empresas quando o assunto é comprar? Segundo pesquisas realizadas pela Opinion Box, 83% dos usuários entrevistados, que são brasileiros, segue alguma empresa ou marca na rede social. Entre todos os usuários, 50% dizem já ter comprado algum produto ou contratado algum serviço que conheceu no Instagram. Outro ponto interessante é que 47,5% já compraram ou contrataram algo indicado por alguém via Instagram. Mas 65% dos entrevistados afirmam seguir influenciadores digitais em seu Instagram. 43% dizem já ter experimentado alguma novidade indicada por esses profissionais. A verdade, gente, é que dá para explorar muito bem o Instagram se você quer faturar com a internet. É uma questão de aprender a fazer isso, porque hoje o Instagram é simplesmente a rede social que mais tem gerado resultado para milhares de negócios no Brasil e no mundo todo. O Instagram é uma rede social extremamente democrática, ele é simples de começar, ele é fácil de usar e ele tem uma variedade de recursos e ferramentas que nenhuma outra rede social tem. Então, se você quer divulgar sua marca, seus serviços, vender seus produtos, você pode ter certeza absoluta que você vai encontrar os seus clientes no Instagram. Além disso, ele é uma rede social muito completa. Por quê? Veja, se você precisa divulgar seus produtos com fotos e preços no Instagram, você pode. Se você quer transformar o seu feed numa vitrine da sua loja, numa vitrine virtual da sua loja, sem precisar gastar com o site, você pode. Se você quer postar vídeos e fazer lives como no YouTube, no Instagram você também pode. Se você quer divulgar suas informações de contato, seu endereço, seu site, no Instagram você também consegue fazer isso, tudo através da sua bio. Se você quer divulgar alguma informação ou fazer um comunicado rápido para os seus clientes, você faz através dos stories no Instagram. Se você precisa de um chat para atender seus clientes e tirar dúvidas, você tem o direct. E se você quer impulsionar suas postagens e divulgar ainda mais seus produtos através de anúncios, no Instagram você também pode, através da ferramenta de anúncios do Facebook. Você consegue perceber o poder que essa rede social tem, principalmente para quem vai começar do zero, que vai precisar fazer tudo sozinha e ainda não tem muito dinheiro para investir? Além de tudo isso, é no Instagram que a maioria das pessoas passam 2, 3, 4 horas por dia consumindo conteúdo. Então, se você está começando agora,
Ou já começou, mas ainda não teve resultados realmente satisfatórios com as redes sociais e me perguntasse hoje, Adriana, se você tivesse que escolher apenas uma rede social para construir o seu posicionamento, qual rede social você escolheria para começar? Eu te responderia com tranquilidade, a mesma ferramenta que vem me ajudando a ter resultados já há 8 anos nesse mercado. O Instagram. Então, não deixe isso passar. A gente não acabou a aula, mas eu quero dizer para você que você não pode deixar passar, você não pode. Tudo que eu venho falando, tudo que eu venho mostrando. E para finalizar ainda, eu vou te dar agora, nesse instante, 3 dicas simples e totalmente prática de como melhorar o seu perfil no Instagram para você atrair seguidores interessados naquilo que você vende e construir uma audiência engajada. Se você tiver que aprender só uma coisa com a aula de hoje, aprenda essas 3 dicas. A ideia é que assim que acabar essa aula, você já pegue essas 3 dicas e comece a aplicar no seu perfil imediatamente. Combinado? Então vamos lá, para a primeira dica. Rufem os tambores. A primeira dica é: tenha uma bio atrativa. A primeira coisa que as pessoas olham assim que entram no seu Instagram é a sua bio. E por quê? Porque essa é a forma mais rápida de saber sobre o que o seu perfil faz, sobre quem você é, ou o que você faz, ou o que você fala. É como se fosse um cartão de visitas. Essa é a sua primeira chance de causar um bom primeiro impacto na pessoa que acabou de entrar no seu perfil e fazer com que ela fique interessada em te seguir. Caso você não saiba o que é bio, é aquela parte lá no início do seu Instagram, onde aparece a foto do seu perfil, que aparece o seu nome, a descrição, o número de seguidores. O Instagram chama toda essa área de biografia, ou simplesmente bio, como a gente gosta de falar. E aí, Adriana, quais são as características de uma bio atrativa? O que você pode fazer para deixar sua bio interessada para conquistar novos seguidores? Existem várias coisas que você pode fazer com a sua bio, mas eu gostaria de deixar destacado aqui apenas 3 que eu considero mais importantes no que eu vou falar agora. A primeira coisa é a sua foto de perfil. Parece óbvio, mas eu canso de ver gente que começa a usar o Instagram de forma profissional e não se preocupa em colocar uma foto de perfil apropriada para o seu objetivo de posicionamento, que seja bonita, que seja interessante e com boa qualidade. Então entre no seu perfil e faça a seguinte pergunta: a minha foto do perfil ela está mais atraente para um potencial cliente ou ela está mais atraente para as amigas, para os paqueras, sei lá, para os seus contatos pessoais? Se o Instagram é profissional, ele precisa passar uma imagem profissional. Se você é prestadora de serviço, então deixe isso bem claro, já na sua foto de perfil. Coloca uma foto sua profissional que dê para ver bem o seu rosto. Uma foto clara, um ambiente legal, nada de usar foto onde você aparece distante e que mal dá para ver o seu rosto, ou uma foto que, por exemplo, você está na praia curtindo a família ou está numa festa com os amigos. A sua foto de perfil é a primeira coisa que as pessoas veem antes de entrar no seu perfil. Ela por si só já é capaz de despertar a curiosidade das pessoas para clicarem no seu perfil e conhecer o seu conteúdo ou não. Então, se você quer usar as redes sociais de forma profissional, você precisa ter uma aparência profissional. Já se você é vendedora e a sua loja já tem uma identidade visual, você pode usar a sua foto lá, colocar a sua identidade visual sem problema nenhum. Já a segunda coisa que você pode fazer para poder deixar a sua bio atrativa é dizer de forma clara e objetiva quem é você. O que você faz ou com o que você trabalha. É muito importante que quando uma pessoa entra no seu perfil, ela consiga saber em questão de segundos que tipo de conteúdo que ela vai encontrar ali. Se você não deixa claro para os seus potenciais clientes o que é que você faz, você provavelmente vai deixar de ganhar seguidores, você provavelmente vai deixar de ganhar clientes. Ninguém quer seguir um perfil sem antes saber o que vai encontrar lá. Então, de preferência, se aproveita também para adicionar alguma informação de contato, um e-mail,
um telefone para facilitar que os potenciais clientes entrem em contato com você. Eu já cansei de entrar em perfil que eu tento entrar em contato, não tem contato. Então, deixe isso bem claro. Terceira coisa, para você ter uma bio atrativa, é utilizar os emojis com moderação. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver. Eu uso 3 emojis. E aí você pode perceber que eles estão diretamente relacionados à informação que eu escrevi. Então, você vai ver lá que eu tenho o autor do best-seller, eu coloquei um emojizinho de um livro, eu coloquei CEO do método Midas, aí eu coloquei uma estrelinha amarela, que tem a ver com a estrelinha da identidade visual do Midas, e o telefone de contato para contar pessoas que quiserem entrar em contato para divulgação, tem um emojizinho de um celular. Tudo isso ajuda a tornar a sua informação da bio visualmente interessante e costuma facilitar a leitura da pessoa que está entrando ali. Dica número 2, crie um calendário editorial. Adriana, o que é um calendário editorial e como eu crio o meu? Um calendário editorial nada mais é do que uma ferramenta que vai te ajudar a planejar e organizar o seu conteúdo e as suas postagens. E como que você pode fazer isso, Adriana? Eu não sei como. Muito simples. Você pode fazer isso com papel ou uma caneta. Se você tem um papel ou uma caneta, desenha aí uma tabela com todos os dias da semana, como se fosse uma agenda. Como se você lembra quando a gente brincava de aquele negócio de adedão em papel, que você ia colocando fruta, taranã? Você faz segunda-feira, terça-feira, como se fosse uma agenda mesmo. E defina quais os temas de conteúdo que você vai produzir ao longo de uma semana inteira. Defina também qual o formato desses conteúdos. Por exemplo, se esse conteúdo da segunda-feira vai ser um post no feed, um post em texto, por exemplo, no feed, se será um vídeo para o IGTV, se será uma sequência de stories. E aí, por último, você define a data de publicação, que é a data que você vai postar aquele conteúdo determinado no seu perfil. Você consegue imaginar como ter um calendário editorial simples como esse pode te ajudar a se organizar para você conseguir manter a frequência na publicação? Então, assim que você terminar essa aula, já começa a pensar em ideias de conteúdo. Uma dica extra que eu posso te dar já para você ter ideia de conteúdo para o seu Instagram foi que na aula 4 eu falei para você, lembra que eu passei o desafio prático que você deveria escolher de 3 a 5 perfis de profissionais ou marcas que você pudesse analisar, que você admira e você fizesse uma análise desses perfis? Agora que você aprendeu a fazer essa análise, você pode fazer isso para poder modelar as ideias do conteúdo que você achou interessante nesses perfis. E quando eu falo em modelar, minha gente, modelar, eu quero dizer se inspirar, usar como modelo e não copiar. Um exemplo disso, vamos dizer que você é maquiadora. Aí num desses perfis você analisou, você viu que a pessoa fez um vídeo lá com 3 dicas de maquiagem simples para ela usar, deixa eu pensar, para ela usar no trabalho. Aí o que você pode fazer? Você pode usar esse vídeo como modelo e criar um vídeo seu com 3 tipos de maquiagem para sair à noite. Ou 4 dicas de maquiagem para festa de casamento. Você entendeu como é que funciona essa ideia de modelar? Ela é super simples. É uma dica muito boa para quê? Para você nunca mais ficar sem ideia de conteúdo para postar. Então você consegue estar sempre olhando ali, traz para o seu jeito, você modelou, você não copiou. Combinado? Agora vamos para a nossa dica número 3. Mostre os seus bastidores nos stories. Eu sei que muita gente sente vergonha na hora de gravar um vídeo, de aparecer nos stories, mas lembra que eu falei que você precisa aprender a aparecer de forma estratégica. É só estratégico. Aparecer uma vez ou outra nos seus stories, mostrando um pouco dos bastidores do seu trabalho ou da sua loja. Isso vai te ajudar a se conectar com a sua audiência de forma mais autêntica. No Instagram, a maioria das pessoas só querem mostrar momentos onde elas estão num lugar bonito, onde elas estão numa festa, numa viagem. Mas a verdade, gente, é que uma das coisas que as pessoas mais gostam de ver são os bastidores. Elas ficam curiosas em saber o que acontece por trás das câmeras. Então, não tenha vergonha de mostrar um pouco do seu dia a dia, no seu escritório, no seu consultório ou na sua loja. Conte um pouco sobre alguma situação real, sobre um cliente em que você ajudou ou que você solucionou o problema do seu cliente.
Isso ajuda a humanizar a sua comunicação, torna o seu perfil mais leve, mais natural e quebra aquela formalidade de apenas postar conteúdo, 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 conteúdo. Então, analise essas 3 dicas que eu estou dando para você. Eu quero que você aproveite justamente nesse encerramento da nossa jornada de conteúdo gratuito que a gente passou durante essa semana inteira. Só que antes da gente finalizar, eu quero muito poder fazer uma retrospectiva de tudo que nós vimos ao longo da Semana da Influência Digital, desde a primeira aula até hoje. E se você está aqui e por algum motivo não assistiu às aulas, aproveita e presta atenção para você ter ideia de tudo que a gente aprendeu nesses últimos dias. Eu aproveito também para poder dizer que o reprise das aulas vão ficar disponíveis até amanhã, domingo, dia 16 de agosto. Então eu vou fazer o reprise aqui para você entender tudo que teve. Se você não assistiu, volta para poder assistir. Na aula 1, nós abrimos a Semana da Influência Digital e nós falamos sobre a grande onda de oportunidades que está formando no mercado digital nesse exato momento, bem diante dos nossos olhos, e que quem souber enxergar essas oportunidades e agir rápido, poderá construir uma nova trajetória profissional para o seu próprio negócio e se resolver financeiramente para o resto da vida. Você viu que são pouquíssimos empreendedores que sabem usar o digital para fazer suas vendas crescerem. Mas os poucos que aprenderam a usar o poder da influência na internet a favor dos seus negócios estão tendo resultados financeiros reais, mesmo diante dessa crise que nós estamos passando. Ainda na aula 1, você aprendeu o que é influência digital e aprendeu também que é possível influenciar sem ser influenciadora, que não é preciso expor a sua vida nas redes sociais para conseguir gerar resultado para o seu negócio através do Instagram. Você aprendeu também que é possível usar o poder da influência na internet ao seu favor, desde que você saiba como se posicionar estrategicamente nas redes sociais. O que já nos levou para a nossa segunda aula, onde eu apresentei para você os 3 principais tipos de posicionamento nas redes sociais, que são referência para quem é prestador de serviço ou profissional autônomo, persuasão, que é para quem é vendedora, e inspiração para quem quer se posicionar como uma influenciadora. E nós também fizemos um teste prático para que você descobrisse qual era o posicionamento ideal para você de acordo com o objetivo do seu negócio. Já na aula 3, nós falamos sobre as estratégias para construir a sua presença digital, independente do seu posicionamento, com base nos 5 pilares da influência, que são valor, isto é, você precisa gerar valor para sua audiência e a melhor forma de fazer isso é produzindo conteúdo. A autenticidade, você aprendeu que para conseguir se destacar e se conectar com a sua audiência, você precisa ser verdadeiro, precisa ser autêntico. Frequência, não adianta você produzir conteúdo certinho durante uma semana e depois passar um mês sem postar. Você precisa ser frequente nas redes sociais. Depois nós falamos relacionamento, que você viu o objetivo de produzir conteúdo é para que possamos criar relacionamento com a nossa audiência. Sem relacionamento não existe confiança. E se as pessoas não confiam, elas não compram. E o 5º e último pilar é o meu preferido, que é a persistência. Nada acontece da noite para o dia. O início nunca é fácil e por isso você precisa ser persistente para continuar fazendo o que precisa ser feito até os resultados aparecerem. Na aula 4, nós tivemos mais um desafio prático, em que eu passei para vocês o exercício de observação ativa, onde você escolheu de 3 a 5 perfis de pessoas ou lojas que você conhecia ou admirava e que fossem relativamente perfis grandes. E o que você deveria fazer com esses perfis? Você iria fazer uma análise do ponto de vista de um profissional que sabe como esse jogo das redes sociais funcionam e você iria observar
qual era o posicionamento dessa pessoa ou dessa loja, que tipo de conteúdo ela produzia, como era a linguagem usada por esses perfis para interagir com seus seguidores, qual era a frequência que eles postavam conteúdo e há quanto tempo esses perfis produziam conteúdo. E nós fizemos isso por quê? Porque a observação é uma das melhores formas de se aprender como fazer as coisas. Já na aula 5, eu abri minha caixa preta e nós falamos sobre as estratégias que não funcionam versus estratégias que funcionam. E você aprendeu sobre diversas estratégias que muita gente considera importante, mas que na verdade não são. Então nós vimos que ficar prestando atenção só no número de seguidor não vai te ajudar a ter resultado e que você deveria direcionar o seu foco para métricas de engajamento como curtidas, comentários, reações nos stories, directs. Nós vimos também a importância de não apenas passar informação, mas sim humanizar a nossa comunicação, interagindo com os nossos seguidores. Aprendemos que é importante saber quem é o público com quem você está se comunicando, de saber fazer anúncios na internet para divulgar ainda mais o seu conteúdo, os seus serviços, os seus produtos. E por último, nós falamos sobre escolher estrategicamente as mídias com as quais você vai trabalhar. Eu falei aqui sobre as 10 janelas de mídias, que são as que eu acredito serem mais importantes para o seu negócio. E aí, para fechar a nossa jornada de conteúdo, nós aprendemos hoje quais janelas de mídia, quais as redes sociais são ideais para cada tipo de posicionamento. E a gente viu ainda que, independente do seu posicionamento, o Instagram é a rede social que mais tem se destacado quando o assunto é gerar resultados financeiros para a sua empresa. E os motivos são porque o Instagram é uma das redes mais completas, uma das redes sociais mais completas e fácil de usar. E por isso, eu decidi compartilhar com você 3 dicas práticas para te ajudar a conquistar seguidores interessados e construir uma audiência engajada. E as 3 dicas foram: 1. Tenha uma bio atrativa. 2. Crie um calendário editorial. E 3. Inclusive, você vai poder baixar esse calendário editorial no Telegram, tá? E 3. Mostre os seus bastidores nos stories. Agora me diz, se eu tô sem ar, de tanto que eu tô falando, de tanto que eu entreguei para vocês, foi ou não foi um evento 100% intenso? Quem aqui aprendeu muito? Coloca para mim nos comentários que eu quero ver, por favor. Tá pirando, que é o tempo que eu tomo água. Eu falo pelos cotovelos quando eu começo a falar, né? Fala muito, entendeu? Muito. Tipo, eu saio... Falando muito. Sério, 40 minutos falando sem parar? 38, na verdade. O pessoal tá aqui no Instagram também, tá? Oi, pessoal do Insta. Dá tempo de vocês assistirem a aula ainda, tá? Fica até amanhã, 11h59 da noite. O pessoal tava perguntando o horário que ia ficar a aula. Até amanhã, 23h59. Gente, eu aprendi muito, maravilhoso, eu já tive resultado. Bruna Barreto, Érica, Renata Santana, Suziane, Depilação Descomplicada, Rafaela De Grossi, eu, muito. Gente, muito. Eu falei muito. Eu tô chocada que eu falei 38 minutos já, sem parar. E eu querendo tomar água e eu não queria interromper, porque senão eu ia perder meu raciocínio que eu tava falando pra vocês. Que demais. Tô muito feliz, sério, porque tudo que eu faço tem que estar muito comprometido, tem que ter muita verdade, tem que ter muita entrega. Porque se tem uma das coisas que eu nunca vou perder, que eu vou dar meu sangue, vou pagar o preço, é a minha credibilidade. De sempre falar pra você assim, eu vou pegar na sua mão, eu vou te conduzir, eu vou usar seu tempo de maneira honesta, de maneira correta, para que você realmente aprenda. É isso que eu faço sempre. Teve até uma menina que mandou pra mim, você parece um alienígena, que tipo, você não para, você 24 horas, mas porque, gente, se tivessem feito o que eu tô fazendo com vocês, se tivessem feito isso comigo lá em 2012, olha o quanto eu já teria colhido desde antes. Eu não tinha ninguém que fizesse isso que eu tô fazendo por vocês. E eu acredito, inclusive, que até hoje não tem ninguém com uma história de vida como eu, porque eu sou prática, é a minha vida, eu ganho dinheiro com o Instagram desde 2012, para poder ensinar para vocês. Eu não vejo alguém, porque é diferente de você ler algum texto, de você resumir livro, agora de ser vivido, de ser real, de ser verdadeiro e tá aqui para você mostrando, para você colocar em prática, eu não vejo.
Inclusive, até se tiver alguém, eu quero também para poder aprender. Às vezes a gente sempre tem algo para aprender. Mas eu fico muito feliz de saber o retorno de vocês. Eu, sinceramente, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo tanto quanto eu. Para mim é uma alegria poder compartilhar esse conhecimento, porque é disso que eu gosto de falar, são essas coisas que eu gosto de ensinar, porque eu acredito que tudo isso que você aprendeu ao longo desses 6 dias na Semana da Influência Digital, se você colocar em prática, se você for persistente, eu duvido, mais uma vez, duvido que você não consiga transformar o seu negócio, a sua carreira e a sua vida. Só que antes da gente encerrar a aula de hoje, eu gostaria muito de te dar um aviso. A nossa Semana da Influência Digital está chegando ao fim, mas esse é só o início da jornada para quem quer aprender a usar o poder da influência da internet para construir uma audiência realmente engajada e começar a ter resultados financeiros de verdade, vendendo seus produtos ou divulgando seu serviço nas redes sociais. Então, na próxima aula, que vai ser o nosso último encontro, eu vou mostrar para você como que você pode dar o próximo passo nessa jornada. Eu vou mostrar como que você pode participar da minha próxima turma do meu treinamento online, que é o Midas. Na próxima segunda-feira, dia 17 de agosto, eu vou abrir as inscrições e o curso foi totalmente reformulado. Ele está na sua versão turbinada 2.0. Então, se você tem interesse em aprender de maneira aprofundada tudo o que falamos aqui sobre influência, se você quer ter aula sobre o passo a passo do tráfego pago, construção da sua identidade visual, do seu site próprio, aprender a atender interessados no WhatsApp, se você quer aprender como registrar sua marca nos órgãos fiscais, enfim, se você quiser dar o próximo passo, se você quer construir um negócio para faturar até R$10.000 por mês com a internet, na segunda-feira, você não pode perder a promoção especial que eu vou fazer para encerrar com chave de ouro a nossa Semana da Influência Digital. Então, se você tem interesse em seguir essa jornada junto comigo, se você quer seguir em frente e fazer parte da tribo Midas, essa pode ser a sua oportunidade. Mas presta atenção. As vagas vão durar apenas poucos dias. Esse é um programa bem especial comigo. Você vai ter um time de especialistas em marketing digital e de influência. Então, o último vídeo da Semana da Influência Digital tem a explicação sobre como tudo vai funcionar, com detalhes como preço, forma de pagamento, desconto promocional, e tudo isso vai ser liberado às 8 horas da manhã dessa segunda-feira, dia 17 de agosto. Então, repetindo, você vai ter todas essas informações na segunda-feira sobre preço, forma de pagamento, e vai ser a hora que abre as vagas. Você tem que correr. Se você quer aprender com os melhores, agora é a sua hora. Então anota aí na sua agenda, define um lembrete no seu celular para não perder. Segunda-feira é a sua oportunidade de realmente surfar essa grande onda sobre a qual a gente tanto falou aqui nessa semana. Se você quer aprender todas as técnicas, o passo a passo completo e faturar até R$10.000 por mês com a internet, a gente tem um encontro marcado no dia 17 de agosto. Um beijo para você e até. Tchau, beijo!